E hoje é o dia de perdermos alguns dos nossos preconceitos literários, então vem com a gente. Salve galera, eu sou Dan Falter e hoje nós vamos falar de um grande clássico da leitura nacional, que é O Cortiço, de Aloísio Azevedo. Esse é um livro que eu não li. Ô Daniel, então peraí, você vai fazer a resenha de um livro que você não leu? Calma aí galera, esse livro eu ouvi. É isso mesmo, porque eu estou seguindo a youtuber Isabela Lubrano. Ela que também fala de literatura aqui no YouTube. Ela que tem muito mais inscritos do que eu. E ela está fazendo aí um trabalho bem legal, que é a leitura comentada de clássicos da nossa literatura. Então se você quer conhecer o trabalho dela, eu recomendo, vou deixar aqui embaixo o link para o canal dela, assim você pode entrar lá, acompanhar o trabalho, porque esse trabalho dela é muito importante e pode ajudar pessoas que, talvez como você aí do outro lado, tenham algum preconceito com esses clássicos. É lógico que a gente pode gostar ou não gostar, mas é sempre legal a gente conhecer. E por que esse trabalho é tão importante? Porque essa obra aqui é bastante antiga. Ela é original de 1890. Então é claro que vão ter ali vários desafios, tanto em relação ao vocabulário, quanto em relação a contextos de época. Então, nessa leitura comentada, a Isabela faz ali o trabalho de explicar certos vocabulários e também de contextualizar algumas situações, algumas coisas que talvez a gente não entenda muito bem. Então, vale muito a pena, porque você pode consumir esse clássico e entender ele um pouquinho melhor. Falando um pouquinho da sinopse dessa obra, ela vai contar pra gente ali as desventuras de várias pessoas que vivem dentro de um cortiço. E caso você não saiba, um cortiço é uma série de habitações populares, ou seja, várias casinhas dentro ali de um terreno. Essas casinhas normalmente são alugadas ali pelas pessoas e você vai ter uma pessoa explorando o aluguel dessas casas. Caso você não tenha conseguido visualizar, é muito similar ao que a gente tem no seriado de TV Chaves. Você lembra lá das casinhas do Seu Madruga, da Dona Florinda e por aí vai? Você lembra que tinha o Seu Barriga que vinha ali cobrar o aluguel? Então, um cortiço é muito parecido com aquilo ali. É lógico que cada cortiço vai ter o seu jeito. Alguns vão ser um pouquinho melhores, outros vão ser um pouquinho piores, mas a ideia básica está ali. Muitas pessoas tendem a comparar um cortiço com uma favela, mas existem mais diferenças do que similaridades entre essas duas formas de moradia. Então, a favela é um fenômeno um pouco mais moderno e um pouco mais complexo do que eram os cortiços. Mas, para a época, era mais ou menos equivalente o sentimento que havia em geral a um cortiço do sentimento que existe em geral a uma favela. E isso inclui, claro, os preconceitos. Esse é um livro de 272 páginas, ou seja, ele não é nem muito pequeno, nem muito grande. Mas ouvindo ele ali em 20, 21 capítulos, foi algo bem tranquilo de se fazer. E esse é um livro que vai se focar em personagens. A gente vai ter aqui vários deles e eu posso dizer para vocês já de cara que eles são muito bem explorados. O Aloísio Azevedo, com esse livro aqui, ele tenta provar algumas teses científicas que ele tinha e eu posso dizer que ele teve sucesso em alguns pontos, mas ele fracassou em outros. Assim como todo mundo que resolve fazer um estudo científico. A gente usa o conhecimento disponível na época e mais pra frente alguém que conseguiu novos conhecimentos pode aproveitar o que a gente fez e inclusive refutar o que a gente disse. Então muitas vezes a gente tem uma ideia de que uma coisa que foi feita lá atrás está totalmente errada, totalmente equivocada, apenas porque ela foi superada. Não, era o que se tinha de informação, era o que se estava desenvolvendo. Ah, Adam, mas existiam vários preconceitos? Sim, conceitos pré-concebidos que eram o que se estava disponível na época. Mais para frente, adquire-se novos conhecimentos e a gente pode evoluir. Então, o que eu acabo vendo aqui é que muitas pessoas acabam tendo um preconceito com esse livro por vários motivos. E eu tenho que me incluir nessa lista, mas o meu preconceito era um pouquinho diferente. A sensação que eu tinha desse livro é que era uma obra ali meio Paulo Freire, que ficava o tempo inteiro falando de briga de classes e não conseguia falar de mais nada. Se você já viu alguma coisa do Paulo Freire, você vai ver que é blá blá blá, briga de classes, blá blá blá, briga de classes. Ele parece obcecado por esse tema e ele não consegue falar de mais nada.
Eu sei que muita gente vai discordar aí, mas eu estou aqui apenas resumindo a minha impressão sobre esse autor. E eu achava que o Cortiço ia ter a mesma ideia, mas não foi o que eu encontrei aqui. Na verdade, esse livro vai se basear em algumas correntes de pensamento ali da época. Entre elas, o naturalismo, que vai comparar ali os comportamentos humanos ao comportamento de animais, e também o determinismo, ou seja, de que o lugar onde você está, as condições em que você é colocado, vão determinar o que você vai se tornar no futuro. Muito dessas duas linhas de pensamento já foi superado. No caso do naturalismo, totalmente, né? Porque a gente não se compara na nossa forma de ver com os outros animais. A gente sabe que os animais são muito melhores do que nós, não é mesmo? Mas como eu ia dizendo, esse é um livro sobre personagens. E a gente deve começar aqui com talvez um dos maiores vilões da nossa literatura. Porque eu não sabia, mas o João Romão, o dono desse cortiço, é um cara realmente detestável. No começo da obra a gente nem percebe isso tão bem, já que a gente enxerga ele apenas como um cara ali um tanto quanto ganancioso e um tanto quanto invejoso, já que do lado desse cortiço tem ali um sobrado onde vive o Miranda com a sua família. E o Miranda é um cara ali claramente de mais posses. Então, no começo dessa história, a gente tem ali uma certa disputa entre esses dois personagens. E antes de continuar, um aviso importante. Nesse vídeo aqui, eu vou sim dar alguns spoilers. Então, eu não pretendo dar nenhum spoiler muito importante, nada que vá destruir a sua experiência com a leitura, mas esse livro não é daqueles que é muito sensível a algum tipo de descoberta, algum personagem que morre, algum tipo de traição, alguma coisa assim que muda totalmente a história. Então, eu vou comentar aqui, claro, contando mais ou menos o que aconteceu com cada personagem. Se você é extremamente sensível ao spoiler, então, para esse vídeo aqui, faça a leitura, ou como eu fiz, a audição desse livro, e volte aqui depois para ouvir o resto. E como eu ia dizendo, esse é um livro sobre personagens, e um dos mais importantes aqui vai ser a Bertoleza. A Bertoleza era uma mulher escravizada, que o João Romão acaba trazendo para morar junto com ele, ou seja, eles acabam se amigando. Porém, o João Romão, como eu disse para vocês, ele não é uma pessoa bacana e sensacional, para dizer o mínimo. Então ele acaba forjando ter feito a carta de alforria dessa mulher escravizada. Caso você não saiba, nessa época que a escravidão estava ali chegando ao seu final aqui no Brasil e algumas pessoas já eram livres. Era possível conseguir a sua liberdade comprando essa carta de alforria ou conseguindo ela de algumas outras formas. Porém, o João Romão acaba enganando Bertoleza de que tinha conseguido essa carta, já que ele leva ela para longe ali do local onde ela supostamente deveria estar, para que ela trabalhe para ele e o sirva de diferentes formas. Então, não se engane, ele não está abrigando essa mulher, mas sim se aproveitando dela. Enquanto esse fato vai acontecendo, a gente vai conhecendo ali uma série de outros personagens. Vários desses personagens são ali as lavadeiras, ou seja, as mulheres que trabalhavam lavando roupas ali para famílias um pouquinho mais abastadas. E durante o encontro dessas mulheres vão acontecendo ali vários diálogos e a gente vai conhecendo mais profundamente cada um dos moradores ali desse cortiço. Claro, não todos os moradores, mas aqueles que vão nos interessar para a história. Vão ter ali cerca de 20 personagens que vão ser mais ali desenvolvidos e você pode pensar que esse livro vai se tornar uma bagunça por fazer isso, já que tem ali menos de 300 páginas, mas não. O Aloysio Azevedo consegue desenvolver bem a maioria dos personagens. Claro, levando em conta o determinismo, ou seja, cada personagem vai ter ali um final determinado pelas condições em que ele se encontra. Falando em outros personagens, nós vamos ter aqui também o caso do Jerônimo, que é ali o cara que vai cuidar da pedreira, administrada também pelo João Romão. Esse homem está ali nesse cortiço vivendo com a sua esposa, a Piedade. Porém, ele acaba conhecendo a Rita Baiana. A Rita Baiana, que é talvez uma das personagens mais conhecidas da literatura brasileira, é ali uma mulata retratada como uma mulher muito sensual. Mas veja só, algumas pessoas vão dizer que ela é mostrada de forma sensualizada e outras vão dizer que ela é mostrada de forma sensual. Fica aí para você fazer a leitura e decidir qual das duas você acha que é a mais correta. Porém, o que acaba acontecendo
é que o João Romão acaba se envolvendo com essa mulata e nós vamos ter aqui um triângulo, que é mais que um triângulo, é um quadrilátero amoroso, já que a Rita Baiana também tinha ali um namorado. E esse namorado, o Firmo e o Jerônimo, vão acabar entrando numa contenda de vida ou morte. Para completar a lista de personagens aqui, já que eu não vou me alongar em todas elas, nós vamos ter aqui a Pombinha. A Pombinha é uma moça jovem que é uma espécie ali de mascote ali daquele cortiço. Todo mundo gosta dela, porém todo mundo tem uma preocupação com ela, já que ela está ficando mais velha, mais adulta e ela não consegue chegar à sua primeira menstruação. E se para os dias de hoje isso seria um fato menor, leva a menina no médico, acompanha, não tem problema nenhum. Algumas meninas recebem isso mais cedo, outras mais tarde, é só uma questão ali de acompanhar. Existe toda uma série de superstições e religiosidades comuns da época que vão fazer com que esse fato se torne importante. Além disso, era comum nessa época que as pessoas se casassem muito cedo, já que a expectativa de vida também não era muito longa. Então você tinha que correr, casar, ter seus filhos, porque aos 40, 50 você já estava dizendo adeus desse mundo. Então tudo isso é colocado aqui. A Pombinha vai acabar tendo um final bastante trágico e pode ser uma das personagens que muitas pessoas vão olhar e não vão gostar muito do final, porque elas vão dizer assim: poxa, mas ela tinha que ter caído justamente para esse lado? Será que ela não podia ser uma dessas pessoas que se salvaram? E aqui vão entrar algumas críticas que eu vou falar um pouquinho lá na minha crítica técnica. Mas antes, aquele recado rapidinho para você já deixar aquele like no vídeo. Se você gosta de livros, quadrinhos, adaptações, esse é o lugar certo para você. Deixa o seu like, assim você me ajuda a alcançar mais pessoas. E se você puder me dar mais uma ajudinha, clica no botão aqui embaixo, botão de se inscrever. Eu estou fazendo de tudo para chegar aos 1000 inscritos aqui no YouTube. Esse é um número mágico aqui dentro da plataforma. Faltam aí cerca de 150. Será que eu consigo ainda esse ano? Bom, se você me der essa forcinha, vai ser um a menos. Passando então para a minha análise técnica desse livro, é um clássico brasileiro. Então você já deve imaginar que, em termos de escrita, a qualidade é máxima. Tudo está muito bem feito, muito bem redigido, e a linguagem aqui, apesar de ser 1890, eu diria para vocês que ela é até bem vanguardista. Não é um dos livros mais difíceis de entender que você vai encontrar por aí. Pegue, por exemplo, alguns do Eça de Queiroz, ou até mesmo do Machado de Assis, que eram ali muito mais rebuscados em sua escrita. Esse livro aqui até que vai bem. Claro que o vocabulário acaba se tornando difícil pelo uso de termos que eram comuns na época e que não são tão comuns hoje. Por exemplo, você vai ouvir muito as pessoas dizendo que estão bebendo Paraty. E você vai olhar e vai pensar, o que é Paraty? Bom, você precisa apenas de uma explicação rápida de que Paraty é um tipo ali de aguardente, cachaça. Depois que você entende isso, pronto, as repetições dessa palavra vão se tornar bastante óbvias e fáceis para você. E isso vai acontecer com a maioria dos vocabulários aqui. É um livro que, apesar de muito bem escrito, não vai trazer grandes dificuldades, já que o objetivo do autor não era rebuscar, isso ele fez em outras obras. Essa obra aqui tinha sim o objetivo de chocar e criticar um pouco a sociedade daquela época. Isso fica muito interessante aqui, porque muitas das análises que a gente vê nos dias de hoje são extremamente anacronistas. Elas pegam esse livro, que tem mais de 100 anos, e o analisam como se ele tivesse sido escrito há 5 anos. Então é lógico que muitas das coisas aqui parecem antiquadas. Porém, se a gente pegar esse livro e levar ele para a época em que ele foi escrito, era exatamente o contrário. Esse livro tem, por exemplo, o que talvez seja o primeiro personagem assumidamente homossexual da nossa literatura. Se hoje em dia isso é coisa comum, naquela época seria um enorme absurdo fazer isso. Seria chocante demais para a sociedade. Aquele tipo de coisa que você vai ver ali velhinhas desmaiando ao ver isso numa página. E o Aloysio colocou isso lá. Ah, Dan, mas se a gente for ver, essa colocação desse personagem é de forma estereotipada. Estereotipada se a gente pensar nos dias de hoje. Para a época era hiper avançado. Então a gente vê o quanto o Aloysio estava tentando criticar certas coisas. Porém, as pessoas vão acabar criticando ele por 2 motivos. O primeiro é o animalismo. Ou seja, o Aloysio acaba colocando aqui que os seres humanos são muito
movidos pelos seus instintos primários. Quais são os nossos instintos primários? Eu diria que são sobreviver, e isso inclui se alimentar, e claro, o princípio da reprodução. Então, é como se quando um homem visse uma mulher, ele sentisse o cheiro dessa mulher. Eu vou usar aqui uma comparação, que eu não me lembro se foi usada exatamente no livro, mas você vai ter uma ideia. É como ali um cachorro sentindo o cheiro de uma cadela no cio. Era uma coisa assim incontrolável. Então, nos dias de hoje, a gente sabe que as pessoas têm, claro, os seus instintos, mas elas também são movidas por outros fatores, que podem ser a sua religiosidade, a sua ética, as suas filosofias de vida e por aí vai. Então, a gente pode criticar isso, sim, mas a gente não pode também dizer que isso não existe. É lógico que as pessoas têm esses instintos. A diferença é como cada um controla isso. E aí você vai ter, é claro, a formação do caráter. Então, tem pessoas que simplesmente deixam esses instintos fluir e tem pessoas que fazem o possível para utilizar esses instintos da melhor forma possível. E assim a gente consegue dividir as pessoas em os nossos grupinhos, assim como você adora fazer aí no Twitter. O outro fator bastante criticado desse livro é o determinismo. O que a Luísa acaba mostrando aqui, ou pelo menos tentando provar, é de que o local onde você está inserido vai definir o que você vai ser. E muitas pessoas costumam refutar isso aqui por completo. Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente. Eu acho que o autor tem um ponto muito forte e que muitas pessoas se baseiam na exceção para tentar formar a regra. Vamos pensar no seguinte: se você nascer no Japão, ali em Tóquio, o que você vai ser? Bom, você vai ser uma pessoa que fala japonês, você vai ser uma pessoa que conhece muito bem o que é um terremoto, você vai ser uma pessoa que provavelmente gosta de comer comidas como sushi, sashimi e por aí vai. Se você nascer no Havaí, você vai se tornar uma pessoa bastante diferente. Então a gente tem que levar em conta que a geografia vai determinar, sim, quem nós somos. Ah, não, mas eu conheço um japonês que não gosta de comida japonesa. Sim, mas qual é a estatística de pessoas que nascem no Japão e não gostam de comida japonesa? Qual é a estatística de pessoas que nascem no país onde a religião é a religião X, predominante, claro, e não são daquela religião? Então, o determinismo não vai pensar nas exceções, vai pensar nas regras. E é isso que ele acaba colocando nesse livro. Se você nasce ali num cortiço, um lugar pobre, com poucas oportunidades, que de vez em quando acontecem brigas e outros tipos de problemas, a chance de você se tornar um presidente são mínimas. Se você nasce num condomínio de luxo, recebe toda a educação, aprende idiomas, vai para as melhores faculdades e por aí vai, a chance de você se tornar um traficante de drogas, apesar de existir, porque a gente vê isso acontecer, é muito menor do que se você nascer ali num ambiente um pouco mais descontrolado. Então, é lógico que você vai vir agora com vários exemplos daquela pessoa pobre que batalhou e se tornou grande. Sim, isso pode acontecer e é ótimo que aconteça. E seria legal se o mundo desse mais condições para que as pessoas não precisassem passar por tanta dificuldade. Mas nesse caso aqui, o autor nos mostra o óbvio. Mas sim, os fatores em torno de nós acabam moldando quem a gente vai ser. A gente pode, claro, lutar contra isso e tentar ir para outros caminhos, mas a gente é sim influenciado e muito por esses fatores. Então, eu vejo muitas pessoas reclamarem disso, mas eu vou concordar com o autor aqui. Existem exceções, mas eu acho que o ponto dele é bastante provável. Isso vai nos trazer, é claro, para uma nota técnica que não pode ser outra que não seja nota 5. Grande clássico, muito bem escrito, muita coisa a ser debatida. Por mais que o autor tente nos dar algumas respostas em vez de fazer as perguntas certas, eu acho que para a época tá bom demais. Então, nota 5. Falando da minha experiência pessoal, normalmente quando a gente pensa em grandes clássicos, a gente pensa em leituras arrastadas e difíceis. Claro que eu não li esse livro, mas o ouvi, então outra pessoa estava lendo para mim, o que facilita um pouco as coisas. Eu posso ouvir o livro enquanto eu faço ali alguma atividade doméstica, enquanto eu estou dirigindo e por aí vai. Mas a gente percebe no texto que se fosse uma leitura não teria sido difícil, como foi, por exemplo, Os 100 Anos de Solidão, livro que eu li no mês passado. Era um livro que eu pegava para ler e não conseguia avançar. Esse daqui não, eu pegava para ouvir e ia até o final daquele capítulo com tranquilidade e era sim uma experiência prazerosa. Prazerosa porque a história é interessante
e prazerosa porque os elementos discutidos aqui são interessantes de serem discutidos. Então, é um livro que vai te trazer entretenimento e informação. E eu consegui obter essas duas coisas. É mais um clássico que eu somo a minha listinha de clássicos já lido. É uma lista pequena, mas eu estou aumentando ela sempre que possível. Então, como vocês podem perceber, vai mais uma nota 5 aqui com louvor. E é isso aí, galera. Essa foi a minha análise de O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Um livro que, ao olhar as capas, ao ver o nome, eu achava que era completamente diferente do que ele é. Então, que bom que eu resolvi fazer essa leitura e perder esse preconceito, porque isso acontece muito. Às vezes a gente vê a capa do livro, a gente faz ali uma associação. Ah, esse livro deve ser infantil, então eu não vou olhar, eu sou adulto. Ou esse livro deve ser chato, ou esse livro é grande. Dá uma chance, dá uma procurada, vê se esse é o livro para você, de repente pega emprestado, ou faz como eu fiz aqui, já que esse é um livro de domínio público. Então você pode encontrar ele livremente na internet ou ouvir através do trabalho da Isabela. Mas e se você já leu essa obra? Então eu quero saber o que você achou. Tem algo a acrescentar a respeito do que eu falei aqui? Algum complemento? Alguma dúvida? Coloca tudo aí nos comentários. Lembrando sempre que os comentários desse canal têm que ser sempre muito bem educadinhos, porque aqui, se você vier com os dois pés no peito, sabe o que vai acontecer? Nada. O seu comentário vai ser excluído, vai desaparecer, você não vai receber atenção. Se você vier aqui com educação, aceito críticas, aceito tudo que vier, beleza? Um abraço para todo mundo e até mais.